Bem-vinda, bem-vindo. Novo episódio do podcast da Reliscio. Hoje a convidada é Flávia Cunha, fundadora da Casa Causa. Bom dia, Flávia. Bom dia, Andréa. Obrigada pelo convite. Eu fico feliz. Você é referência nesse setor e fico muito feliz de conversar. Eu não sei se eu sou mais referência. Tem tanta gente bacana agora trabalhando com isso, inclusive vocês. Obrigado. Que eu vi desde o nascimento. A Realistic está com quanto tempo agora? Agora completamos 4 anos. Um bebê já, Sim, né? Mas já está um andando, bebezinho. né? Muito bom. Sim. Eu acho muito interessante a gente estar falando agora abertamente e com pessoas que hoje fazem, de fato, compostagem, coleta seletiva, conscientização, né? A Casa Causa, ela nasceu de um incômodo, na verdade, foi de um processo que a gente viveu, que foi a crise hídrica, né? Foi a segunda vez que eu tive, assim, aquela sensação de que o mundo ia acabar. Nossa. Eu sou mãe de 2, hoje eu tenho 2 adultos, né? Mas na época eles eram pequenos. E aquela história da falta d'água, da economia, Assustador. né? Foi assustador. Eu falei, gente, o que eu tenho feito hoje para que isso não, né? Para que isso não vire um caos? Qual que é a minha grande contribuição? E aí eu estava fazendo um curso da Reels Partner, que trabalhava com problemas complexos multi-stakeholders. O que significa isso? Significa que, se você faz parte do problema, você também faz parte da solução. Eu adotei essa frase para minha vida, porque é verdade, né? Você está numa escola com que seus filhos estão lá, você é responsável pela educação, por tudo que acontece, dentro e para além, né? E eu sempre fui uma pessoa muito engajada nas minhas causas, né? Desde criança, assim, eu era as pessoas no jogo da escola, eu liderava, vamos para lá, vamos fazer. Então, sempre eu posso dizer que eu sempre fui uma aglutinadora de pessoas. Legal, aglutinadora de pessoas nunca escutei. Só que Gostei. aglutina pessoas. E eu acho que isso é muito legal, porque você não faz nada na vida sozinho. Nada, né? Eu sempre fui muito do coletivo, de trabalhar junto, de pedir ajuda para as pessoas quando eu não sabia, né? Super sociável com todo mundo, com todos os níveis, independente, sabe? Sem nenhuma distinção entre as pessoas, que eu acho que isso é uma coisa muito legal entre o ser humano, né? Você tratar todo mundo igual. Sobretudo em sociedades que são muito classistas. Exato. Eu vim de uma família mais privilegiada, né? Então, assim, isso também me dava um lugar de muito questionamento também, né? Por que você tem, por que outro não tem? Então, Nossa, eu também. eu sempre vim dessa inquietude, né, de querer. Aí fui fazer psicologia na PUC. Eu estava entre jornalismo e psicologia, eu acho que eu ia ser boa jornalista também. Mas aí fui para psicologia e o meu foco sempre foi psicologia social. Aí fiz mestrado em psicologia social, comecei a trabalhar na FEBEM, com mulheres. Que é uma organização? A FEBEM antigamente era ainda tem, hoje é casa, mas era uma instituição de jovens, né? Você tinha desde meses até 17 anos, um lugar onde você continha os jovens adolescentes que faziam infração, que cometiam infração. Desde roubo, droga. E eles iam para esse lugar, ficavam lá jogados, né? E eu comecei a trabalhar com isso, com mulheres infratoras, eles chamavam assim. E às vezes as infrações eram coisas tão ridículas. Entrei no supermercado porque eu tinha fome e eu não tinha o que comer, e eu peguei uma bala, que eu nunca tinha comido, sabe aquelas coisas. Mas você tinha coisas mais graves também pela estrutura das famílias, né? E foi muito legal, porque eu fiquei 5 anos nesse lugar e fiz um trabalho de formação com essas mulheres, né? Porque antes existiam várias atividades lá, né? Então você tinha educação, você tinha setor profissionalizante, mas nada funcionava, nada andava assim. Por falta de Ânimo, de pessoas. vontade das pessoas, de empenho, porque é assim mesmo, entendeu? Ninguém vai mudar, essas meninas vêm de uma família, né, aquela estruturação das pessoas, né? Elas são assim, nascem assim, vão continuar assim. Então, a falta de educação
das pessoas não preparadas. Não, você tinha os dois lados. Você tem as pessoas que estavam lá e que não tinham nenhum preparo para lidar com essa fase dessas pessoas e nem trazer nada de diferente. E você tem a crença das pessoas de que, pô, uma pessoa que nasceu nesse lugar não vai mudar. Nasceu numa comunidade, pai alcoólatra, mãe prostituta, família desestruturada, não vai ser ninguém. Então, para que a gente vai fazer se a gente já sabe que não tem nenhum resultado? E eu já olhava ao contrário, eu falava, gente, se eu faço parte do problema, eu também faço parte da solução. Se eu estou aqui, nessa unidade, alguma coisa eu tenho que fazer, né? E aí eu fiz uma revolução lá com as meninas, tanto na unidade quanto na escola. A gente fez um trabalho forte de formação técnica delas, elas tinham vários cursos. E aí, depois elas faziam os cursos, eu falava, puxa, mas e aí, vão para onde? Quem vai contratar? Porque da mesma forma que essas pessoas que estão aqui dentro têm esse preconceito, fora, imagina, vou contratar alguém da FEBEM? Não. E aí eu comecei a fazer um mutirão de conversa com as pessoas das indústrias que estavam ali perto. E aí falava, olha, são meninas, têm essa formação, precisam de uma primeira oportunidade, vamos lá. Quase que um primeiro, né, trabalho. E foi legal, porque aí eu conseguia, né, fazer uma triagem das meninas, encaminhava para as empresas e elas começavam a trabalharem, né? Legal. Quantas mulheres estavam ali? Então, na verdade, eu trabalhava, a gente tinha uma unidade de mais de 3 mil jovens. 3 mil? É. Você tinha a unidade de recepção, que é quando chegavam, era maior. Depois você tinha por idade, menina, meninos. Gente que tinha alta periculosidade, que eles chamavam, né? Que tinha sido assalto, morte e tal. E as que estavam ali. Mas foi muito legal. Quer dizer, eu acho que nesse período, eu já não lembro mais, mas a gente teve uma boa aceitação, né? A gente tinha umas 150 vagas para técnico. E dessas 150, a gente conseguia pôr pelo menos 10% de meninas trabalhando, que para mim era altíssimo, não tinha nada antes. Que bom. Então, quem não tem nada, a gente... Quanto ficou nessa estrutura? 5 anos. Bastante. Seu primeiro trabalho depois da universidade? Foi meu primeiro, eu comecei como estagiária e fiquei. Uau. E aí, nesse lugar, eu não queria ser psicóloga clínica, porque eu não achava que eu não tinha essa preparação. Eu falava, gente, não tem essa condição de lidar com o psicólogo clínica é one-to-one, é pessoal, um a um. Você é mais social. E eu era do coletivo, eu já sabia que eu tinha essa... Como é que falou? Aglutinadora. Aglutinadora de pessoas. Legal. E com isso, o que aconteceu? Eu comecei a conhecer recursos humanos e fui trabalhar em recursos humanos. E aí eu fiz uma carreira de 28 anos. Nas empresas? Em grandes empresas. Uau! Esta mudança, porque é muito grande. É muito grande. Qual foi a motivação? Então, foi quando eu comecei a ver que recursos humanos dentro das empresas, ela tinha um papel com o ser humano. Claro. De abrir a cabeça e de mostrar para eles que, poxa, você tem várias frentes que você tem que olhar. Não é só produtividade, não é só entrega de resultado, mas você tem o ser humano que está ali trabalhando dentro, fora, os problemas que essas pessoas têm. E eu vi uma porta de entrada. Falei, gente, quer dizer, a gente só dá posição, vaga, oportunidade para quem vem de família, que estuda em escola boa, que se forma. E aí eu falava, gente, a gente pode... De repente eu posso fazer algum trabalho. Entrei em recursos humanos, e dentro de recursos humanos, em 2012, teve o primeiro movimento de sustentabilidade. E eu participei, porque estava dentro da minha área, recursos humanos, sustentabilidade. E antes, sustentabilidade era muito um processo... Antes, a sustentabilidade estava dentro dos recursos... De RH, ficava dentro de RH. Não tem nada a ver, mas tudo bem. Na verdade, tem a ver, eu acho que tem a ver, porque, claro, com as pessoas. Você tem essa visão que mostra que não é só resultado, que você é responsável pelo território, pelo ambiente, pelas pessoas, né? Porque sustentabilidade é isso, o que você está fazendo com o dinheiro, com os recursos ambientais, né, e com as pessoas. E aí eu fui participar, em 2012, do primeiro evento que teve de sustentabilidade. E até lá o meio ambiente não era uma temática que você sentia muito. Mas o social, para mim. Social era... Mas assim, o meio ambiente é o que eu falo, né? Não tem como desassociar. Claro, das pessoas. Por mas tem projetos sociais que não olham muito no meio ambiente. Então,
Tem, que não estão casados, né? Mas antes já era uma preocupação, porque, por exemplo, quando eu estava trabalhando na FEBEM, tinha uma atividade que a gente chamava de liberdade assistida, que você ia até a casa das pessoas para conhecer onde elas moravam, falar, ver se a mãe existia, se tinha espaço para esses adolescentes voltarem para casa. Nossa. E aí você se deparava com aquilo, né? Quer dizer, não tinha banheiro, água suja, para chegar um lixo absurdo. Então, do lado de córrego, a casa, a comida misturada. Você falava, gente, que é isso, né? Que falta de. Não, você vai falar o quê? Que falta de. O que essas pessoas faltam o quê? Dignidade para elas. Falta recurso, Saneamento básico. falta tudo, né? Não tinha nada. Então, isso já era algo que eu falava, gente, como é que a gente consegue. O ser humano, ele é integral, né? Ele come, ele dorme, ele mora, ele compra, ele respira o ar, né? E cada vez mais longe, você saía da Zona Oeste e ia lá para o Capão Redondo. Pô, a rota que você fazia era completamente diferente quando você chegava lá, né? Quando a gente fala da história, né, da periferia, né, de todos os... A falta de sustentabilidade desses polos é real, né? Você não tem nada, nem a estrada, nem a, né? Bom, aí fiquei nesse processo muito tempo trabalhando e como começa a sustentabilidade? Sustentabilidade começa com um trabalho muito mais social, muito mais de ajuda do que de conscientização, né? Isso também me incomodava, que eu falava, poxa, gente, se essa empresa falir, ela não tem mais dinheiro para dar para as pessoas. A gente precisa ensinar essas pessoas a viverem, né? Porque isso também é sustentável, né? Você tem que criar oportunidade para as pessoas. Então, eu pensava de uma forma diferente. Não dá para ser assistencialista. O que a gente cria? É educação, é formação. Eu vinha com aquele meu pensamento de dentro da FEBEM. Todo mundo parado. Eu tenho um recurso. Como é que eu faço essas pessoas caminharem depois com as próprias pernas? Então, eu comecei a entrar na área de recursos humanos pensando nisso. E aí eu entrei e fui acompanhando todas as evoluções do mundo e de sustentabilidade. De sustentabilidade, depois você passa para toda a parte de ESG, depois você parte para a economia. Quando nasceu ESG? Porque eu, em 2015, não lembro que se falava de Não né? tinha. Mas, na verdade, é o que eu falo, né? É uma coisa recente, dos últimos 5, 7 anos. É uma sigla que foi criada, porque ESG sempre foi uma meta das empresas, você concorda? Claro. Mas como sigla, eram 7 anos. Por aí. Né? 2018, 2019. E aí você começa. E você trabalhou na mesma empresa ou em várias? Não, eu rodei bem. Eu fui da área eu fui da Editora Abril, eu fui de banco, fui Santander, eu fui telefonia celular, eu fui uma das primeiras funcionárias a implementar a telefonia celular quando era BCP aqui. Quando ninguém imaginava que você ia usar um telefone, falar, ou ver, nada. Era uma coisa fascinante. Imagina, e aí nesse ponto eu comecei a pensar nos resíduos. Porque o que acontecia? A gente começava a importar um monte de celular, grande, pequeno, e assim, era uma evolução muito rápida. O celular já não é mais esse, agora é outra, né? Eu participava dessas visitas, esses roadmaps das marcas, né? Então, Motorola, todo mundo apresentando celular novo. E era assim, tipo, de 2 em 2 meses tinham vários celulares novos. Aí você falava, gente, o que você faz com isso? Vai para o estoque, tira de loja. Não dava para fazer promoção, sabe? Assim, vamos fazer um descontão, e as pessoas compram, porque eram muitos, né? Você não sabia ainda. E eu falava, gente, quanto equipamento eletrônico, o que a gente vai fazer com isso? Que ano era? Foi em 99, na verdade. 98 a 99. E além disso, desse pequeno, né, do portátil, a gente tinha que construir as torres para poder fazer. Então, assim, você chegava num lugar, e eu acompanhei todo esse processo, aí você falava, é aqui. Eles falavam, tem que ser aqui, para o sinal conectar, tal. Às vezes tinha uma casa, e derrubavam a casa, para construir a torre. Punham em cima. Ou tinha uma mata, tirava a mata e punha a torre. Aí você falava, gente,
você reflete, né? Tudo bem, que incrível uma tecnologia, mas em detrimento do quê, claro. né? E Flávia, você acha que a poluição eletromagnética será um tema nos próximos anos? Eu acho que já é, né? A gente Mas tem. pouco, um- porque temos ainda Ah, poluições mais visíveis, como os resíduos. como os tecidos? Como resíduos em Como os geral, resíduos. né? Mas se a gente olhar, né? Tudo que a gente produz gera resíduo. A gente gera resíduo desde quando a gente nasce. Sì. Então, tudo gera, né? Acho que tem alguns focos que estão mais. Nem sei se mais organizados, mas eu acho que sim, né? Quando você olha para medicamentos, pneus, você tem alguns, né? Algumas leis que hoje regem, né? De logística reversa, vidro e tal. Tecido agora, né? Toda a parte da moda que tem sido falando. Mas, por exemplo, bateria de carro elétrico, que é uma coisa nova hoje. Celular hoje tem também, né? Você Sì. tem um sistema que você manda, Também nas baterias tem é, as pilhas, baterias, baterias, pilhas. lâmpadas. Mas eu acho que todo mundo está pensando, mas eu não sei se na velocidade que a gente precisa, né, Mas André? a pergunta é sobre a poluição eletromagnética. Se você acha que será um tema discutido nos próximos anos, Eu acho que sim. porque Eu acho que a sim. maioria das pessoas não sabem, Não falam, né? não falam, não sabem, nem sabem, como amianto, não sabem. A maioria das pessoas fala, mas você sabe que aquele telhado é amianto, é proibido, mas sabemos que as leis não é suficiente para. Eu acho que ainda tem muita desinformação, né? As pessoas são muito desinformadas para o básico. O básico ninguém, né? Quando você fala de reciclável, de rejeito, o básico que a gente trabalha, você vê que ninguém está aí, né? As pessoas não estão muito preocupadas o que isso gera, né? De onde vem, para onde vai e qual que é o teu papel no meio disso, né? A gente vê hoje, né? Eu acho que hoje a crise climática é a mais falada, porque a gente tem sentido muito na pele, né? Eu acho que o plástico ainda é um dominante, né? Então, muita gente falando sobre plástico, a água com plástico, o microplástico, todos esses processos que acontecem, mas essa parte eletroeletrônica, assim, é menos falada, né? Hum. As pessoas têm, não é mesmo um tema que as pessoas olham, né? Quem sabe E tem daqui a, ficado, a uns e anos. rola, né? Muita doença em relação a isso, É que não né? se sabe, porque não tem correlações, estudos É. diretos, divulgados, porque ninguém tem Mas por que você está interesse. me perguntando Não, isso? porque é Qual uma que é a coisa que sua preocupação? me inquieta muito desde quando entendi o que faz os campos eletromagnéticos No nosso corpo. no corpo, nas células. Cada célula tem uma perturbação. E agora estamos cheios de campos eletromagnéticos. Tinha uma época que falavam de não colocar o celular assim. Então, tem pequenos movimentos de conscientização sobre isso. Mas não é um tema, porque claramente, como você falou, temos uma emergência climática, ou seja, podemos acabar com a espécie humana daqui a algum ano. Então, a doença eletromagnética não é importante, é uma coisa de prioridade. E a gente usa em tudo, né? Se você olhar, né? Quer dizer, você tem micro-ondas em casa, você tem air fryer, você tem televisão, você tem computador o tempo inteiro, você tem. O tempo inteiro a gente tem. Você vai fazer exame médico, tá lá, né? Então, assim. Sim, não é fácil. Não é fácil como tema. Eu acho que se a gente parar para pensar em em tudo que nos ataca hoje como ser humano, putz, você pira, E de outro lado, né? estamos vivendo mais. Então, Pois é, tem também esta parte que tem a todo um lado, ciência, a tem todo um medicina. lado da ciência e da medicina que tem talvez suprido algo, É, né, que a gente trouxe de modernidade, sim, né, de agilidade, porque é isso, né? A gente quer ser ágil, saber de tudo, rápido, sim. né? E aí acho que tem os danos. Às vezes eu faço perguntas e vamos em caminhos diferentes, mas Mas você tá estava ótimo. falando sobre 2012, né? Então, e aí que teve esse grande movimento aí de sustentabilidade, né? Primeiro fórum de sustentabilidade que aconteceu, e aí despertou muita gente, aí se começou a se falar sobre isso, e aí ODS que vem, e aí você começa a ver o mundo, as pessoas se movimentarem para falar o seguinte, gente, a gente precisa conter alguma coisa ou mudar a forma de consumir, como é.
né? Então, plástico, papelão, leis, né? Começa a vir esse movimento. E em 2000, eu sou péssima de data, mas eu teve essa crise hídrica que eu comecei a ficar maluca, saber o que eu podia fazer. E aí eu falei o seguinte: eu vou criar alguma ação que eu me obrigue a ter uma estruturação e pensar, né, como isso pode mudar. Eu criei a Casa Causa, que nasce originalmente para ter casas sustentáveis, porque para Ah, mim, o que que era? Qual que era a tese? Tudo que você aprende vem da casa, vem da tua família, né, os valores e tal. Então eu falava, gente, é lá, né? É com criança, eu com criança pequena, e falava, não vamos ter. E aí eu fiquei a radical, a lixólatra do movimento, nada entrava em casa com plástico, eu só comia comida orgânica. Aí eu mudei completamente a minha vida, né? Eu não usava mais produto químico nenhum, fazia todos os meus shampoos, desodorante, zerei maquiagem, o meu banheiro ficou assim, sabe, só com sabonete minimalista. minimalista. Parei de comprar roupa por um tempo, só dava roupa, falava, não uso mais, não uso mais. E se desligou da empresa, da Sim, última empresa onde aí eu estava trabalhando? saí, eu nessa Porque época, precisa de tempo para fazer tudo isso. na verdade, eu já tinha saído dessa empresa, eu estava numa. Ah, porque aí eu nem contei minha trajetória inteira, mas no meio do caminho, no meu segundo filho, eu fui criar uma marca de moda grávida que chama Maria Barriga, que Ainda chamava se Maria Barriga. não, Não tem mais ela, tem foi. algumas peças que É, ainda eu tenho circulam. várias peças, mas e tem várias que circulam muito. Maria Barriga. Maria Barriga. Ah, é E engraçado. era um nome, e era uma marca para mães, onde eu também cuidava dessas mães, já falava, porque ficar grávida era um processo muito louco, diferente, que ninguém te contava. Então eu fazia grupos com as mães, falava, e as roupas eram 100% de algodão, porque para Que mim, já é muito, e a gente tinha também uma mas não etiqueta orgânico, social, né? não orgânico, porque na época não tinha, Exato. é, Ainda agora é difícil faz encontrar 23 anos atrás, tá, André? Tô te falando de algodão. uma atividade que aconteceu há 23 anos atrás. Não tinha orgânico, o que tinha era malha, mas dificílimo, porque não tinha volume, né? Aquelas coisas. Mas já algodão é Mas tinha uma coisa muito legal que eu já fazia, que era uma etiqueta social. Eu tinha mulheres que costuravam para mim, que eram legal. de comunidades. Legal. Conhece Pano Social? Faço propaganda gratuita. Pano Social é aquela empresa que faz camisetas com Sim, algodão orgânico. orgânico ou BCI e feitas por ex-detentos. É, As camisetas de lixo são deles. é. Ah, é? Sim, É, sim, eu sim, gosto sim. muito deles. É E é legal. isso, eu acho que a gente que tá nesse mercado, ou que tem esse olhar, a gente tem que fomentar É, essas claro. marcas, E a falta entendeu? de coerência, ou seja, por exemplo, estava num grupo de ESG, muitas pessoas profissionais de ESG e quiseram fazer uma camiseta. Eu perguntei, como será feita essa camiseta? Quem fará essa camiseta? Eles nos, não, vamos ver depois. Tem uma indicação? Não, pessoal, mas não é depois ver, é como tem que ser coerente a coisa, senão Tem que ser ESG de quê? coerente, é isso, é isso. Senão vira não é só uma sigla e não. Eu acho que essa é a minha grande contribuição para o mundo, sabe? Eu acho que né, porque cada um, eu acredito que a gente nasce com uma contribuição. Difícil a gente encontrar, saber, Exato. não A é? primeira coisa é Mas eu já vou fazer 60 anos daqui a alguns sério. dias, então acho que assim, nessas minhas jornadas eu venho investindo muito em quem eu sou, autoconhecimento, entender qual é a minha melhor contribuição. E não tô longe de ser uma pessoa, 100% ok, entendeu? Sou uma pessoa difícil, né? A gente tem, né? Todo mundo, ainda bem, né? Que você tem como melhorar. Mas é isso, é a gente provocar no outro que você tem uma responsabilidade. Aonde você estiver, você tem uma responsabilidade. De fazer de uma forma coerente, de uma forma Uhum. que não impacte o outro, que gere para todo mundo. Então, quando nasceu a Casa Causa, a gente começou a trabalhar com a casa. Então, a gente queria uma casa que tivesse compostagem, energia elétrica, redução de água, que os produtos internos dessa casa fossem super sustentáveis. Então, tinta, a base De água, de água, vegetal. corantes naturais, tudo, né? Legal. E aí a gente pilotou aí, participei de uma aceleradora na época,
que eu não vou lembrar o nome, adoro Da eles, mas... prefeitura ou Não, privada? foi privada e aconteceu lá em Floripa. Claro. Não Precisa foi ser. do Hub. Você conhece a Narita Cohen? Sim, Ah, conheço, intervistei ela também. Inclusive, neste podcast onde ela chegou, ela conta a sua história muito linda, é, muito íntima. Fala do pai, da mãe. é, é, Muito linda a jornada da Narita. é. Esqueci o nome, gente. Essa história da menopausa, névoa mental me foge. Bom, e aí a gente começou com isso, pilotou e a gente viu, a gente conseguiu fazer uma obra grande, mas é quando a gente olhou todos os riscos, tudo que a gente, o impacto que isso, o esforço, eu falei, gente, não é isso, a gente tem que olhar e focar em algo. E aí eu foquei em resíduo, porque é algo que te chama a atenção, você fala, Sì, cara, è como visibile. assim, né? Todo Como assim? mundo è O que que eu envolvido. posso fazer de diferente? E aí eu fui procurar o Instituto Lixo Zero, fui uma das primeiras embaixadoras aqui em São Paulo e comecei com esse movimento. Que o movimento Lixo Zero é isso, é conscientizar todos os atores, né? A prefeitura, governo, a empresa pública, a empresa privada e a sociedade. E aí eu comecei a fazer todos esses movimentos junto com o pessoal da ABRAPS, que é a Associação Brasileira do Profissional de Sustentabilidade, e a gente foi criando essa massa, e foi aí que eu comecei a ficar conhecida, né, como a pessoa do lixo, a lixólatra, onde a gente fazia Lixômetro. lixólatra, tem a chocólatra, né, Eh. que gosta de chocolate, eu gosto do lixo. E foi muito legal esse movimento, porque você foi trazendo, a gente foi criando essa comunidade, esse ecossistema, né? Eu acho que você fez até parte disso também, você participou de Encontros Lixo Zero comigo, não? No, come se no. Não? È un incontro da Associação Brasileira de Profissionais de... Abrax. Sì, É. participei, mas do encontro Do religioso encontro não. nunca. A gente fez cinco encontros, aí criou comitês, então a gente movimentou, né? E essa movimentação geraram vários inputs aqui na cidade de São Paulo, né? Então, Ah, por exemplo, um que eu gosto de reputar sempre é a coleta seletiva no carnaval. A gente foi um dos movimentos, a Casa Causa, junto com a Brabus, a chegar na nos prefeitura. blocos maiores, né? Não só no bloco, nos blocos maiores e mostrar para a prefeitura que assim, gente, tem Precisa catador, ser. eles ficam pegando, né, Nossa. coletando isso de uma forma completa. Vamos montar, né, pilotos, a gente criou pilotos disso. E hoje os catadores eles já são acionados, né? Sì, nos blocos Independente. maiores. Os blocos maiores, algumas Por isso, associações de bairro, né, que trazem isso. Sempre tem um fulião ou outro dentro do bloco que saca e fala, pô, e aí, por que que a gente não contrata? Então, esse ano, por exemplo, eu vi muitos blocos, muitos blocos. pela primeira vez nós também fomos contratados Eu vi que vocês estavam. em dois blocos. E claramente foi um desafio, porque é a primeira vez e é itinerante, tem Não é toda aquela simples. logística, tantas pessoas trabalhando, cansativo, muitos catadores que querem as latinhas. Então, São as latinhas latinhas. não é um problema, né? Não. Latinhas não é um problema. Todo o vidro é um grande problema, plástico. Então, e aí eu acho que entra nessa nossa expertise de entender como é que a gente pode deixar simples um modelo de coleta seletiva, por exemplo, dentro de um bloco. Uhum. Né? E foi muito legal, porque o primeiro a gente trabalhou com todos, né? Teve que chamar o Pimp, My Carroça, você tem que chamar todos eles, porque imagina você fazer o carnaval em São Paulo e chamar os catadores e falar o seguinte, ó, vocês vão trabalhar junto. Então você tinha que criar um adicional. Né? Então a gente criou reuniu, né, de novo, todas as pessoas que trabalham com isso, a prefeitura, como é que a gente vai fazer essa estrutura acontecer? Quais são os blocos prioritários? Vamos lá para a Consolação, vamos para o centro, criamos 3 pontos, vamos remunerar na hora, porque isso é uma coisa importante. Então, sistema de pagamento, como faz, como pesa, tem que ser todos, né, todos os resíduos. Vamos evitar vidro, porque aí você tem que começar a colocar alguns Seria limites, importante, né? mas ainda Evitou nos blocos, nos né? Então blocos, você mas tinha. os bares, os Não, restaurantes vendem, então ao final tem vidro. é que você tem, não existe, né? Não tem como, né? Essa Eu indústria. acho que tem como, Flávia, se chama fiscalização. Sim, Sabe o que não, você mas faz? A isso. polícia, um carnaval que vai em todos os cafés e faz multas,
o carnaval depois terá menos, o carnaval depois terá menos, até não ter ninguém que vende vidro naquele dia. Mas É. precisa fiscalização, senão o povo não muda. Eu acho que É é, que triste. é, que é um processo muito complexo mesmo, né? Vidro a gente sabe, é pesado, machuca, Sim, você não tem machuca, é coleta, perigoso. é As pessoas perigoso, brigam com vidro. você gera. E foi muito legal. Então, esse foi um marco que eu acho que foi bem legal na minha trajetória aí, né? No comecinho, né? No começo da Casa Calça. Trazer os catadores para esse centro, porque uma das coisas que a gente sabe, uma das grandes discussões nossas, debates eram isso, é trazer os catadores para esse lugar, porque eles sempre cuidaram Uhum. desse lixo, né, dessa coisa que ninguém quer. Mudar o conceito que não é lixo, isso que a gente pode reusar. E trazer, né, começar a articular várias startups que tinham a ideia do que fazer, né? Então você tem a Green Mining, que hoje está incrível, Legal. Rodrigo fazendo um monte de coisas, Daí é as Verdes muito boa. Marias, né, que hoje fazem um trabalho super de. Então, assim, nossa, eu posso relacionar um monte de gente que começou a trabalhar, Naturalíssima, né, com toda a parte de cosméticos, hoje É uma naturais. marca? Ela é uma pessoa Ah, que hoje só trabalha com isso, ah, né? Positiva, ah. né? Que eu vi o nascimento, né? Então, assim, você começa a ver muita gente que se Tudo isso reunia, nos últimos 10 anos, cresceu né? nesses últimos 10 anos. Interessante. Ou as políticas, né? Quer dizer, o Fabrício, que estava sempre com a gente, falando, né? Soler, que hoje que é, para mim, uma pessoa muito inspiradora. Aprendi muito com ele. Foi uma pessoa que sempre me deu apoio, né? Vereadores, como a gente envolveu, né? Vereadores para poder trazer esse tema. Então, a gente entrava em tudo, era uma coisa incrível. Eu entrava na política, entrava na coleta seletiva, falava com as indústrias. Você já tinha uma estrutura na época ou era só você na Casa Calça? Uh-uh. Eu nasci com uma sócia, a Ah, Lu, porque então, eu tive a Maria Barriga e depois eu fui para uma consultoria, tá? Que ok, chamava Dobra, depois Can, e aí depois virou Casa Causa. A ok, gente trabalhava com inovação nas empresas, toda a parte de cultura, também para esse público de RH ok. e marcas, né? Então, pessoal, marketing e tal. E aí eu tinha ela, e aí não, aí a gente teve uma estrutura, um pessoal que era consultor, né? A gente tinha 4, 5 consultores, porque a gente começou muito com trabalho de inspiração, né? É, Sim. de inspiração, né? E aí, depois disso, a gente começava com esse processo de educação, e aí Uhum, depois criar como é que você se torna lixo zero. A gente sempre usou sempre focou no lixo zero, né? uhum. Nesse Também para conceito empresas, para empresas, sempre como para empresas. consultores. Então, fazer toda a parte de Consultoria. diagnósticos. Metodologia básica. Uhum, Entender, devolutiva, o que está acontecendo aqui agora, fazer um plano, né, um planejamento de curto, médio e longo prazo, com as entregas e os resultados que cada um tinha dessas entregas, e aí conscientização. E aí eu trabalhei no mercado farma, no mercado de alimentos, varejo, e também a gente começou a fazer eventos, né? Então a gente também fazia vários eventos, né? E eu acho que evento é um grande cartão de visita, porque ah, você consegue trabalhar com todo mundo, né? Então, a agência de eventos, a marca, o participante lá, o convidado, né? O, as pessoas que atuam hoje, né? Você traz todas as pessoas. Depois você mede isso, você divulga. Então, é uma forma de comunicar, de mudar a claro, cultura, né? com certeza, é muito E para importante. muita gente ao mesmo tempo, Hum, né? E a gente tinha ainda, quando eu fechava esses projetos, falava, olha, não quero invisibilidade, então eu preciso dos catadores com camiseta, eles precisam estar à mostra, a gente vai ter um processo de educação onde eles estão parados nas lixeiras ali, ou nos espaços para orientar, e se possível que muito vocês importante. divulguem isso no evento, um teaser, falem antes, né? Qual é o evento maior que você já. Aí eu fiz vários, mas assim, Lollapalooza de Uau, 2022 uau, foi um dos gigante, maiores, né? gigante, bem grande. Mas a gente fez outros, grandes eventos corporativos a gente fez. Mas é isso, é uma energia, né?
Evento é uma energia, é um ritmo alucinante. Alucinante. É. E hoje, o que que eu, né, a Casa Causa existe, mas né, a gente não está mais nesse modelo de consultoria, né, eu acabo fazendo muita participação especial em alguns projetos. As pessoas me chamam, né, para a parte técnica, de novo, porque eu brinco que hoje a Casa Causa é um hub de soluções para economia criativa, para economia circular e para lixo zero. Então, como eu mapeei todo mundo que faz isso, né, a grande maioria, porque cada dia tem gente nova fazendo, as pessoas me consultam muito, Flá, tô com essa atividade, eu preciso fazer isso, me ajuda a modelar esse projeto. E aí eu acabo entrando com participação especial, aglutinando mais gente, dando orientação, né? Então esse é um tema. E eu tô com três, na verdade, atividades que eu acho que são importantes, porque eu sempre penso nisso, né? Como é que a gente deixa claro para a pessoa que ela faz parte, né? Como a gente gera um produto disso, né? Então, hoje eu estou com um projeto que chama Segunda Forma. O que é isso? Segunda Forma, ela pega os resíduos da indústria moveleira, tá? E ela transforma esses resíduos em móveis para a população de baixa renda. Então, a gente cria móveis, uma coleção, e essas coleções elas são distribuídas em várias atividades. Eu Legal. estou com um projeto no sertão de Pernambuco, porque eu Uau. vou bastante para lá. Conhece a Ana Borba, Sim, Dali Chique. Conheço super, querida? muito. Ela também participou com o filho dele. É, Sim. é. Eri- Então, só gente incrível, né? Então, essa é uma segunda forma. Então, aí eu tenho arquitetos. como funciona o modelo de negócio? É uma ONG, uma empresa? Não, é uma empresa, não é ONG. O que a gente faz? A gente entende, primeiro, você mapeia, né, quem são as marcas que você quer trabalhar. E a gente está trabalhando com três que eu não posso falar ainda o nome, porque Ok. eles não me autorizaram. Ou seja, elas financiam o projeto. Uma Essas parte eles financiam esse uma parte do projeto. projeto, É três financiado por empresas. ele. Ok. É. Hoje eu tenho várias formas de atuar, né? Tem edital, né? A gente está nesse edital hoje do incentivo ao resíduo, né? Ah, Do LIR. le incentivo à reciclagem. É, é, E você tendo muitas conexões também com as empresas, você faz exato. a parte da captação dos Então a recursos. gente tem captação de recurso por empresa, tem a própria marca que quer fazer, Ok. porque ela tem SG, ela acredita, então ela quer tirar esse resíduo de lá porque ela teria que mandar para algum lugar, então tem um custo, então ela paga para a gente Ok. desenvolver isso. Sempre tem mão de obra também solidária, né? A gente marca, de novo, uma marca social, né? Porque a gente usa a comunidade e tal. E aí esse produto pode ser vendido na loja deles, então você faz um collab, né? Então você pode vender nas lojas, ou eles destinam para fazer essa Com um preço, então, são produtos que têm tem um valor. valor menor de outros objetos. Você tem duas saídas. Ou você pode, com o resíduo que a marca tem, gerar novas peças para ela vender lá dentro e que aí vira um label diferente, Claro. né? Como tem hoje Riachuelo, como tem as né? E elas vendem essa marca e uma parte desse valor é doado para a segunda forma, Ok. tá? Ou a gente pode atuar das duas formas. Eles me entregam resíduo, eu transformo isso em móvel e eu entrego para as empresas que me pagam, para as atividades que me pagam por outras empresas, entendeu? Que estão investindo no projeto. Uhum. Então, esse projeto de Pernambuco, você tem algumas pessoas que investem no projeto. E o projeto, e essa atividade de ter os móveis é uma atividade lá dentro que tem um custo, vai custar X reais. Uhum. Então já está dentro do Legal, orçamento, né? legal. Tem uma outra que chama Ecoleira. É coleira de É, compostagem? não, a gente está trabalhando com produtos para pet, coleiras e Uhum. camas com sobras de resíduo. Ah, que É. tipo de resíduo? Aí tem de tudo, tem desde bojo de sutiã, que a gente recebe triturado para fazer as caminhas, né? As caminhas Uhum. de vela, de pula-pula, de parque, vela náutica, Uhum. é, é, lona de caminhão. Tem várias coisas. Cordas, né?
que a gente tem usado corda de escalada, corda de mangueira, sabe, mangueira? Uau, sim, claro. Então a gente está fazendo vários testes aí. Eu tô junto Ah, com a Amanda da Ciclo. claro. Ele também chegou aqui. Eu vi É ela. uma tribo. É, Pequena tribo. é uma tribo. E a gente está fazendo esse projeto. E eu Legal. tenho uma parceria que são os coletivos de marcas de upcyclers, né? Que eu levo, eu tenho feito na Feira Rosenbaum, e aí a gente tem Onde ampliado. fica esta feira? A Feira Rosenbaum acontece 3 vezes por ano em vários lugares. Esse ano Ah, aconteceu uma grande ali na Basílio, no centro, junto com o Design Weekend. Foi bem lindo, legal. E aí a gente tinha 5 marcas de upcyclers lá, lindo. de óculos a joias, né? Que fazem, que reusam o ouro que fica na tua gaveta Claro, largado. conosco. Inclusive quero convidar ela a partecipare. È un progetto É maravilhoso. lindo, é super bonito. Lindo. BYB, pode ser? Não, a minha é o 100K. Ah, Quem eu tô trabalhando, a Karina. então è un'altra. É, tem duas, né? Tem duas. E tem, Eu tem, é, conheci a tem, outra. tem o banco de. Tem um que é o banco de metal, né? Parece. Esatto. É. Mas eu tenho. O meu projeto é com a O100K. Ah, que não conhecia. Com a Depois me 100K. passa o contato. Passa, elas são incríveis. A Karina também tem essa visão e também de pensar, né? Como esse resultado. E também é isso, né? Quer dizer, hoje o ouro é para um público muito eletivo, né? Sì, Mas ma tem outros produtos e, que a e- gente pode transformar e em beleza, né? è a cosa do ouro terrível que é uma exploração ainda de Carinho, pessoas é. e do meio ambiente, ou seja, a ideia de reciclar o O que que já já tem existe. é E olha o que muito tem. lindo, é Se muito você lindo. abre só, todo mundo tem alguma Ah, coisinha, né? oh, não todo mundo, mas Mas grande é. muitas É todo pessoas. mundo, quando a gente fala todo mundo, Não, né? A eu gente sei, eu tá. sei. Nem sei se muitas, mas algumas pessoas têm. Sì, sì, Né? sì, no, Vamos você está aceitar certo. a Escuta, fala. minha mente às vezes é literal, vê as coisas literalmente. É, algumas pessoas têm. Então é isso, né? Quer dizer, pessoas que estão olhando como é que você faz com o que já foi produzido, do que já foi extraído, né? E esse é o segundo, então, uma coleção para pet, e tem um terceiro, né? É esse o coletivo de marcas upcyclers, Ah, ok. que eu acabo reunindo pessoas e para participar em eventos que existem, né? Aham. Para mostrar que é isso, olha, você não precisa comprar uma peça nova, você pode usar uma peça como essa que eu tô aqui, que foi reutilizada, que foi, né? Muito linda, Ah, bonita, né? muito Um bonita. monte de sobrinhas e elas ficam super legais, né? Uma costureira que fez. Não, é uma marca mesmo, que não existe mais. Mas ela só fazia isso, personalizada. Ela desmontava a roupa e construía outras. É muito artesanal, Muito, essa é muito artesanal. muito linda. E hoje tem muita marca bacana, né? Sim. Tem algumas marcas bem interessantes. O desafio é a sobrevivência, né? Dessas marcas. Por isso também é muito importante a parte Divulgar. do marketing, ou seja, todos esses projetos precisam de um fluxo financeiros, econômicos, porque senão morrem. Total. É. E tem gente fazendo assim, acho que tem. Onde você olha no Brasil, tem gente fazendo alguma ação de reciclagem, de reuso, de reaproveitamento. Mas em escala muito menor, né? E é isso, quando você tem uma escala menor, você não tem como expandir. Então, depende muito de você, que é o artesão, o artista, tudo depende, é muito centralizado. Então, criação de associações, de novo, eu nessa linha, eu sempre penso no coletivo. Então, você pode estar dentro de uma associação que faz o teu comercial, que pode te ajudar no teu marketing, que pode Exato. te, né? Como é que a gente conecta pessoas que podem estar trabalhando juntas, né? Isso é exatamente o que eu também, Esse coletivo, né? que me sento um pouco um ponte de mundos diferentes quero fazer com a Relish. Conectar pessoas que já se despertaram no problema a um ecossistema que já existe. Em muitas Sim, cidades do mundo já existe o ecossistema de quem cuida dos resíduos, das hortas urbanas, das costureiras, sapateiros, eh, lavanderias, são todas profissões de economia circular. é, Só que está morrendo eles, porque na correria da vida moderna não tem mais tempo de ir no sapateiro, esperar uma semana, 2 semanas.
voltar para retirar, não tem mais tempo. É. Eu acho que não tem mais tempo e a gente tá nessa economia de escala ainda, né? Quer dizer, você produz muito, por outro lado, você vê as Isso, marcas, pá, sì. né? Você passa naquelas super lojas, assim, aquelas lojas, né? Sì. Não vou falar os nomes aqui, mas, gente, No, pode fare. muita, né? Muita moda, muita. Você vê aquelas liquidações, aquelas araras gigantes, aquele. E aí as lojas de shopping. Shopping hoje me dá um pouco de. Eu não consigo ir muito em shopping, porque é uma loja atrás da outra. Esse consumo, né? Você olha e fala, gente, esse sapato aqui vai virar o quê? Vai para onde? Sapatos Os estoques, eu tô vendo agora com o pessoal de móvel. Gente, são galpões absurdos de peças, assim, de tecido, que tem mais de 20 anos que estão lá. 20 anos. E não é um tecidinho, é um tecido maravilhoso que tá lá. Você fala, caraca, amassado, enfiado ali, sabe? Você fala, né? Então, e por um lado, ninguém tem, né? Por outro lado, assim, você vai em uma comunidade, o cara não tem mais banqueta para sentar, né? Porque é toda furada, toda. Então, como que a gente cria essas pontes, né? Para circular mesmo isso, para não ficar lá parado, né? Para que todo mundo possa ter um conforto, uma coisa bonita dentro de casa. Né? Você sabe que quando a gente foi fazer a segunda forma, numa das primeiras rodadas que eu fiz com um grupo, né, de escuta, dois arquitetos falaram para mim, isso não vai rolar, porque as pessoas desta população, essa população quer coisa, eles querem a novidade, eles querem ver o que eles veem na novela, na televisão. E eu falei, olha, pode até ser, né? Mas é porque a gente talvez não tenha ainda olhado para o design de uma forma assim, né? Como é que eu posso fazer uma coisa bonita, útil e com o recurso que perenne. está ali das pessoas, né? E agora, quando a gente está desenvolvendo as primeiras coleções e fazendo rodada com arquitetos, eles olham e eles falam, nossa, que incrível, né? Fazer peças, nossa, realmente, nossa, olha que solução, né? E é muito legal, porque no final você acaba conhecendo outros materiais, né? Claro, e è Muito molto material linda. que Também tem. è É, un estilo é. E uma outra coisa que a minha grande preocupação sempre foi embalagem, né? Então, assim, esse monte de embalagem plástica aí no mundo que a gente não consegue compostar, sabendo que a gente tem aí vários produtos que são naturais e que você pode, né? Então, você tem hoje uma Oca, por exemplo, que faz, não sei se você conhece o pessoal, a Érica, de Botucatu, Oca Design, ela faz copos, bolsas, tal, com fécula de mandioca, apenas, non misturato con com nada. perché sabe che tem aqueles copos que Não, é não é. Ela é, que ela eu é falo, super, ela é nossa, super reciclável, você pode compostar. que As bom. resinas que ela tem usado são resinas Depois me passa naturais. o contato. É incrível. Inclusive, hoje ela vai participar de uma premiação. Vamos ver se ela vai ganhar. É, Hoje? é, Que bom. e ela também, ela está desenvolvendo agora, ela criou a indústria dela, subiu, tá lá, foi lá para Amazonas e Uau. ela está fazendo. E hoje ela está usando, que é muito legal, que é isso. Qualquer resina ela está usando palma, o palma, o do palmito, urucum, sabe assim? Ela vai usando, as tinturas são todas naturais. E o design é maravilhoso. E que produtos cria? Copo, ela tem Copo copo, reutilizável? não, é tudo Descartável? descartável. Na verdade, é compostável, porque é Uhum, mandioca. Você usa aquele copo, uhum. se você quiser depois jogar no jardim da festa que você tá, acabou, porque em dias, em menos de 30 dias, ela Uau. virou nada. Então, copo, talheres. Copo, talher não, copo, pazinha de Sim, sorvete, bolos de sorvete, bowls. legal. Ela faz hoje toda uma linha E ela não industrial. utiliza, sabe, Bolts tem problema de embalagem vendidas como compostáveis que utilizam FAS. Conhece FAS? Não, o que que eu faço? FAS é Película? não é uma película, é para evitar a película, è una sostanza chimica che si colloca come si fa? Na pasta, É, na massa. na massa, para fazer os pratos, os copos, É. que é Ela não usa muito, nada que é muito disso. É químico. super, super Que bom, quero 100% conhecer. natural. Pois você
Vale a pena você conhecer, vale a pena você conversar com ela. Come si chiama nuovamente? Oca Design. Oca Design. É, Obrigado. é super bonito as coisas. Legal. E agora eles estão remodelando toda a indústria, sabe? Mas, Flávia, a parte, porque são iniciativas maravilhosas, mas ontem fui na praia, um lugar maravilhoso aqui, a Hum, Prainha Branca, conhece, né? É um paraíso, mas a de quantidade lixo. de embalagens descartáveis, de isopor, de plástico, é, é, é normal que algo vá no mar. E, culturalmente, conhecendo o Brasil, muito va no mar. Então, deveria ser fiscalizado. Eu não vejo outro caminho para fazer todo esse movimento a escala. Porque na Itália aconteceu o mesmo, era menos do 5% de reciclagem quando eu era adolescente. Depois virou uma lei e foi fiscalizado. E eu acho que precisa, nós seres humanos, para a escala, precisamos ser fiscalizados. E também ter incentivos para ajudar. Por exemplo, sistema retornável. Conversei com o gestor de um quiosque lá. Falei, porque ele fala, não, eu servo em metal, mas quando tem muitas pessoas, não controlo e dou em isopor. E alguns roubam de metal também. Aonde isso? Restaurante? Sì, un ristorante na praia, na beira da praia. Ah, tá. E colocando um dinheiro naquela embalagem, é um sistema que na Europa agora está Sim. sendo muito incentivado, pode ser uma solução Eu importante. acho que tem várias, né, que a gente precisa. Você tem hoje desde das máquinas que te retornam incentivo, você é remunerado pelo resíduo que você leva. Eu Esatto. acho que tem, mas ainda é pouco. Mas assim, de novo, é a indústria, né? Quer dizer, a indústria tem uma forma de pensar muito diferente. Os impostos, eles facilitam muito mais você comprar uma matéria virgem do que você Ah, reciclar. Então, assim, a gente tem ainda muitos desafios, sì. né? O cidadão não paga pelo resíduo, a gente não paga nada pelo resíduo, a gente paga por água, paga por luz, paga por No, celular, paga por. pagamos, está dentro do IPTU, não sabemos quanto é. Então, mas não é uma coisa que Claro, está, né, claro. definida. Então, Seria assim, muito bom e se, separar, e né? se você, por exemplo, é um grande consumidor, você paga a mesma coisa que um cara que está morando sozinho, que não consome nada e que recicla, né? Então, como é que a gente consegue ter esse grande pagador? Como tem o lixo zero, ele fala disso, né? Quer dizer, você tem, conforme você consome, você paga. Claro. Então, tem países, na Itália mesmo, na Europa, você consome, você já sabe qual é, né? Sì. Você pesa o teu lixinho, você, né? No Japão tem No Japão, alguns pelo amor lugares de onde, Deus, ou na Coreia do Sul tem, você paga por peso mesmo, então eles são obsessionados de Não, e no reduzir. próprio Japão, que eles têm todas as coletas super separadas, né? Vidro, tem não sei quantas situações diferentes de coleta. Eu acho que assim, é um processo educacional, é um processo de mudança. De novo, a gente precisa entender, as pessoas precisam entender que isso é um valor, que isso vai ser diferente, pode ser diferente. A prefeitura, né, tem que promover isso. Acaba de É, confirmar 20 anos as duas empresas que sem estão, licitação. pois é, entendeu? Então é isso, né? É Você tem complicado. essa estrutura toda montada. Aí você cria, né, os pontos de coleta seletiva, mas as pessoas não sabem, não conhecem. A coleta seletiva que passa na sua casa, muita gente não E, conhecia, nem sabe. Então, desconfia também. que vai para Por onde, isso né? organizamos visitas nas duas usinas mecanizadas, É. porque muitas pessoas me falavam, ah, não, eles misturam todo, não fazem. E eu queria saber se era verdade, então enviei um e-mail, eles me responderam. Que bom você está fazendo. A gente começou a Sim, fazer isso no Encontro Lixo Zero. A gente sim, tinha a é rodar muito bom. Tanto lá sta no Bom Retiro, né, aquilo da Loga, na loga. quanto na zona sul da É Ecourbis. Urbis. E eles também foram transparentes, falaram, não, de tudo que chega aqui, o 40% vira rejeito. Vem tudo Deste, misturado. deste 40%, metade é vidro. Por isso, quem observa este setor entende por que eles começaram a colocar nas ruas os coletores só para o vidro. Porque sabemos que o vidro é um problema
nos caminhões compactadores e depois chega na esteira, porque mentre tem máquinas muito eficientes para os metais, por exemplo, porque tem um Sim, magnete, o você magnete puxa, puxa todo, o vidro não tem, é manual. Descobrimos pedaços pequenos de papel. Sabe quando você acha rasga. de fazer uma coisa boa, de rasgar o papel em pedaços pequenos, mas não é bom, porque Você tanto não nas consegue, cooperativas, exato. enfim, é um mundo complexo que é obscuro também. Então, nosso papel de divulgar, de comunicar é, é importante. Eu acho, mas eu acho que a gente tem que continuar fazendo. Quando eu comecei, eu tinha essa, nem vou dizer que é uma angústia, mas essa expectativa de falar, nossa, gente, é tão óbvio isso, por que que as pessoas não fazem? Né? Nossa, olha o teu papel, é só separar. Olha, existem pessoas que pegam, você pode levar no supermercado, e tal. Gente, mas tem um processo da pessoa que é uma preguiça, né? Que é uma Sim, procrastinação, que fala, "Ah, não, eu vou colocar mais isso na minha vida", exato. não consegue encaixar. E vamos falar, é verdade. Né? Você compostar, você tirar, pôr na composteira, entregar, você separar ali o seu resíduo, né? Em várias frações, você não pôr o vidro, não misturar o vidro dentro do teu reciclado, porque Reciclamento. você tem que deixar fora, identificar que é vidro. É um trabalho. Mas, gente, resolve, né? Se todo mundo fizer de novo, né? Se você faz parte do problema, você faz parte da solução. Então, se as pessoas entenderem que tem, né, que o teu papel é aqui e agora, e é no teu bairro, no teu, sabe, no teu prédio, na sua casa, no seu prédio, no seu bairro, na sua cidade, e assim vai, Sim, em né? qualquer Acho lugar. que esse E sobre a é o parte tema. das hortas urbanas, você conhece, frequenta? Então, hoje eu tenho compostagem em casa, né? Mas eu tenho os baldinhos, né? Mas sim, fui uma das também, iniciei o trabalho. Eu morei muito tempo aqui no Alto de Pinheiros, então a Cláudia Visoni, Claro, ali ele também chegou da aqui. Coruja, a gente começou a trabalhar muito juntas. Eu morei depois uma época na Granja Viana, num condomínio super grande, legal, onde a gente fazia a compostagem Ah, de toda a poda. que Então, bom. assim, aonde eu chego, eu trago, né? O meu prédio, por exemplo, eles não tinham coleta seletiva, coleta de orgânico. Ah, E nem a seletiva. A seletiva era mais ou nossa. menos assim. Aí, quando eu mudei, eu falei, gente, aí eu fui falar com a síndica, olha, eu trabalho com isso, Aham. posso ajudar, porque as pessoas não querem nem pensar. Tem gente, a gente pode fazer tal. Ai, não, não vai dar, não vai dar. Eu falei, mas vamos tentar, coleta, põe as cores diferentes, né? Vamos treinar a nossa equipe aqui interna, né? Os 4 funcionários e tal. Super deu certo, hoje a gente Quantos faz. moradores? É um Seu prédio prédio? pequeno, são 11 andares. Aham. Então, E tem quantos ali apartamentos? 11. Aham. Então é mais fácil. Mais fácil. Mas mesmo assim, né? Todos aderem ou não? Todos aderiram. Isso Todos também aderiram. é. Aderiram porque a gente deixou uma coisa à prova muito simples, entendeu? Já tinha que coletar o lixo, então a gente só mudou. Agora são duas coletas, dois coletores diferentes, aqui é reciclável. Às vezes vem alguma coisa misturada. E aí lá embaixo eu deixei bem grande assim, o que pode, o que não pode, venham dar uma olhada. Então, Então é essas separado coletas em orgânico para compostagem, recicláveis, recicláveis. rejeitos, vidro, É. pilhas, Não, eletrônicos. Não. Isso cada um se vira. eu comecei com os recicláveis e vidro. Ok. É, medicamento, a gente fala, de vez em quando eu solto algumas notas no Ok. WhatsApp, né? Olha, a nossa farmácia aqui do lado pega medicamento. Aí outro dia até uma vizinha falou, vamos deixar então um Uma espaço só para caixa, exato. medicamento. Porque é o que nós E fazemos, por ótimo. exemplo, em alguns condomínios, poucos, dois, três, eles nos contrataram só para eletrônicos, pilhas, Hum, lâmpadas, medicamentos. Para nossos clientes, pessoas físicas, fazemos uma coleta por mês por pessoas com os resíduos que nós chamamos especiais. Então, os é. medicamentos, as lâmpadas, óleo de cozinha usado, essa Isso é primeira, muito legal, viu? raio-x, ou seja, coisa que já existe, porque você vai na farmácia, em um ponto, em outro, e pode, mas é aquela coisa do esforço, Mas e da como demorar. vocês pedem para eles deixar eles cada coisinha separadinha? E, Tudo que é pilha, sì, idealmente, para non colocar cada mese un misturar. sacco,
de todo, mas de deixar. Depois sempre fazemos uma triagem, porque sabemos que a Sim, triagem precisa, faz parte, faz né? parte, mas a ideia do nosso lado de fazer uma coisa mais simples. Então, o ideal Servir, seria servir pessoas que já entenderam, então não precisamos fazer todo o trabalho que fazemos nas redes sociais, mas que é mais de longo prazo. Então, já dar uma solução a quem tentou ter uma composteira e não deu certo, quem não tem espaço. Eu moro num apartamento de 28 metros quadrados, não dá, sabe? Não dá mesmo ter uma composteira. sim. Ou quem tem nojo de minhocas, tem pessoas que têm nojo, não? Eu Tem entendo, de né? tudo, Tem de Mas isso é tudo. muito legal. Acho que a gente tem que ter essa solução, sabe? Dar essa solução para as pessoas. É, Porque é uma mudança mental. sì, É fazer de uma forma e lá a diferente. mudança mental e de hábito E de sempre hábito, precisa, mas tem formas e não tem uma única que funciona para todos, então Eu lembro que quando a gente começava a trabalhar na Casa Causa, né, todos os resíduos e o lixo zero, ele fala isso, né, é, separa tudo, né, mas metal, plástico, papelão, vidro, óleo, pilha. Eu fazia em casa, eu tinha 9 contentores, lugarzinhos. E para ensinar as pessoas que estão, né, seus filhos, os amigos dos filhos, o marido, o pai, todo mundo numa festa que eu ficava louca, não, não, mas não mistura. Né? Porque é isso o tempo inteiro, ninguém tá querendo saber a comida com prato, de papelão, sì. né? A É, casa da Anna Borba tem o residuário, ela chama, é, e tem muitas caixas, muitas coisas. e aí no final eu já tenho isso. Então eu tenho, por exemplo, na minha despensa eu tenho medicamentos, que é isso, vai lá, aí chega uma hora eu vou na farmácia e levo. Óleo é um problema, porque assim, Não utiliza a mais. gente nem usa É, mais, eu muito tirei, comum. né? Mas lâmpada, tal, tudo isso no condomínio a gente tem também. E não é a mesma pessoa que coleta, No, mas tudo bem, né? se é Mas tem, diferente. mas é isso, né? Você criar o espaço, você deixar visual, Criar né? espaço, tem muitos condomínios que É não têm isso. espaço. Você tem que Não tem criar a o sala espaço. dos resíduos. É É, pequena demais, não dá. Então, também os arquitetos. É um setor onde tem que precisamos pensar. cooperar. Eu acho que agora, né, com essa tendência hoje de ter esses apartamentos menores, você olha, né? O espaço inteiro foi utilizado, né? Você tem a piscina, você tem a sauna, mas você não tem um espaço. O bicicletário, mas você não tem um espaço para Minúsculo. resíduo, né? E Minúsculo. que o que tem de iFood, né, de delivery nesses lugares, então vira lixo, né? Vai Sì. tudo pro saco preto. Agora estou ajudando o meu condomínio a fazer isso. Eles nem sabiam que não lembro, quarta-feira passa o caminhão da coleta seletiva. Então, eles nem sabiam isso. São coisas Mas é básicas. comum, É Andrea, comum. é muito comum, é muito comum. Por isso que eu falo, a gente tem que atuar onde a gente consegue chegar. Uhum. É no condomínio? É no condomínio. Quantas pessoas moram lá? 10, Ah, 15, 20, 30? muitos. Sei lá, né? 30% desce e assim vai. Acho que Sim. essa é a nossa missão. Bom, Flavia, finalmente conseguimos conversar com calma, porque nesta Pois vida frenética, é, né, loucura. é Mas muito adorei. rápido, transacional, você faz isso, mas finalmente conseguimos. Muito obrigado pelo tempo, Obrigada a parabéns você, pela obrigada. jornada. Continue. E a gente vai se encontrando Claro, pelo caminho, pelos clientes. Prazer. obrigado, muito Tchau. obrigado. Até a próxima.